Nós não somos merecedor de nada, mas Ele é misericordioso pela sua vida. Mesmo você não sendo merecedor, mesmo você não obedecendo a palavra do Senhor, mesmo você não tendo interesse de entregar a vida ao Senhor, Ele está te dando a oportunidade do arrependimento. Assim foi o rei Davi, com o seu ministério, fez algo que desagradou a Deus, mas ele era o segundo coração de Deus. Mas por que Deus tinha um amor pelo rei Davi? É porque o rei Davi, ele se arrependia e pedia perdão a Deus. Você não tem vontade, interesse de dobrar o joelho e pedir perdão a Deus, não? Você não sente no teu coração a vontade de pedir perdão a Deus? Porque o rei Davi, ele humilde, e ele dobrava o joelho e pedia perdão a Deus. E Deus perdoava ele. Será que você não sente no teu coração a vontade de pedir perdão a Deus pelos seus atos que você faz aqui na terra? Você já sentiu no teu coração a vontade de pedir perdão a Deus pelo que você pratica, pelo que você faz aqui na terra? Está na hora de você sentir no teu coração o arrependimento, entregar a vida ao Senhor, para você alcançar a salvação. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por estar aqui nesse momento. Obrigado por estar aqui para nós ler a palavra de salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Nos dá entendimento e sabedoria da tua palavra, porque a tua palavra é verdadeira e única na face desta terra. A palavra é verdadeira e única na face desta terra. Vai chegar um tempo que a palavra vai sair da terra. E quando a palavra sair da terra, não haverá mais oportunidade para o ser humano. Será que você não sente no teu coração a vontade de pedir perdão pelos seus atos? Agora, você não pode dobrar o joelho e pedir perdão a Deus e continuar no pecado e nos erros. Você tem que mudar, você tem que entender, você tem que entregar totalmente a tua vida ao Senhor. Romanos capítulo 6. Então, como seria a conclusão? Devemos continuar pecando, a fim de que a graça seja ainda mais exaltada? Você prefere continuar pecando? Você prefere continuar no erro? Aí você vai sofrer por você estar praticando e continuando no erro. Olha o que a palavra de Deus diz. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais exaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sobre o seu jugo? O que ignorais, o que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte. Oh glória! O que a palavra de Deus está dizendo é que você não deve continuar no erro e continuar na prática do pecado. Você tem que ter a humildade que teve o rei Davi, de se prostrar ao chão e pedir perdão a ele. Quantas pessoas neste Brasil, nesta cidade, que precisa ser liberto por Cristo? Mas só que Cristo só pode libertar você se você dá lugar a Cristo. Se você não sente e não quer ser liberto, você vai sofrer as consequências aqui na terra. As pessoas querem continuar no pecado, nos erros, mas não querem largar os pecados. A Bíblia é bem clara o que nós estamos lendo. Se nós estamos em Cristo,
nós não podemos ficar no pecado e no erro. Você que fica praticando as coisas deste mundo, está na hora de você pedir perdão a Deus para alcançar a misericórdia dele, para você ter vida eterna. Oh glória! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Liberto por ele e morto com ele junto, e no terceiro dia ele ressuscitou. Eita glória! Eita glória! A gente não pode continuar na prática do erro. Aí você todo dia erra, todo dia peca. Mas você, quando sente o poder do Espírito Santo na tua vida, você não pecará mais. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo. E como o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, e também nós vivemos numa nova vida, se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte. Oh glória! Deu para entender esse texto bíblico? Jesus te abençoe, meu querido. Oh glória! Amém, Fábio? Obrigado, meu querido. Se a palavra de Deus está dizendo que nós que somos em Cristo Jesus, não podemos viver no erro e na prática do erro. Eu vou ser sincero para você, eu já errei, eu já fiz coisas erradas. Sabe por quê? Porque eu não pedi a direção de Deus. Hoje estou aqui com essa moto, porque Deus, pela misericórdia dele, ele me deu mais uma oportunidade para não fazer algo sem ter a direção de Deus. Deu para entender? Eu não posso continuar no pecado e no erro. Você também. Mas a gente fica parado pensando, é que tem momentos que nós vacilamos em nossas vidas. Tem momentos que você tropeça, eu tropeço. Para você ver, há 3 anos pregando a palavra de Deus com uma moto, chegou em dezembro, eu botei na mente de vender a moto. Ó, por que eu fiz isso? Porque eu não tive a direção de Deus. Quando você faz algo sem a direção de Deus, amém, meu querido? Quando você faz algo sem a direção de Deus, você vai sofrer, como eu sofri de dezembro até o mês de abril. Olha, 5 meses só pregando de bicicleta e Deus dizendo: você não me ouviu e não obedeceu. É por isso que nós, que somos servos de Deus, não podemos estar vacilando, porque nós temos que estar vigiando, buscando. Por quê? Porque o pecado está cada dia mais aterrorizando, enganando muita gente, porque não larga o pecado. Eita glória! Mas quando você começa a ter o chamado de Cristo, começa a obedecer a Cristo, você não praticará mais o pecado. Eita glória! Você não pode viver no erro. Você não pode viver na prática do pecado. Porque se você continuar na prática do pecado, na prática do erro, você vai sofrer na terra. Olha que eu, como servo de Cristo, eu não obedeci a palavra e eu vendi a moto em dezembro e eu sofri as consequências. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele viu a minha situação, Ele viu o meu sofrimento, Ele viu que eu estava errado, mas Ele me deu mais uma oportunidade, dizendo: ó, eu vou te dar mais uma oportunidade, meu filho, mas não faça mais isso, porque você prejudica a obra missionária.
porque eu estava te levando para outras cidades para pregar o evangelho e você vendeu a moto. Olha que aqui Deus falou comigo espiritualmente. Nós temos que ter vigilância, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir a raça humana. É por isso que tem muita gente na terra que está entranhado no pecado, mas não quer largar o pecado, não quer viver uma vida em Cristo Jesus. Eu sou falho, eu sou pecador, mas eu, como servo de Deus, não posso viver no erro. Temos que continuar firme, sem estar no erro. Oh, glória! Aleluia! E você? Será que tem a humildade de confessar que você está praticando algo que desagrada a Deus? Já teve a humildade de dobrar o joelho e entregar a vida a Cristo para Deus perdoar os seus pecados? Mas só que você não pode continuar no erro. Você tem que ter a mudança. Você tem que sentir no teu coração. O texto que nós estamos lendo fala sobre liberto pelos pecados. Oh glória! Oh glória! Você já sentiu no teu coração a vontade de largar a prática do pecado? Já sentiu no teu coração? Porque a luta é 24 horas diária, não tem parada, irmão. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo. E se você vacilar, se você pisar na bola, ele vai fazer você de bobo, de abestalhado. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em ação foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. E com o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Mas se morremos com Cristo, cremos que também com ele vivemos, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte, e não tem mais qualquer poder sobre ele. Deu para entender? Está na hora de você ser liberto pelo pecado. Está na hora de você entregar a vida ao Senhor. Mas, irmão Hilton, no momento eu não quero. No momento eu não quero entregar a vida ao Senhor. No momento eu quero viver assim. Eu quero curtir, quero beber, quero farrear, quero fumar, quero trair, quero matar. Você está na tua escolha. Você escolhe ou viver no pecado, ou ter uma vida de salvação em Cristo Jesus. Você escolhe. Deu para entender? Você escolhe ou viver no pecado, ou entregar a vida para Cristo para ter uma vida eterna com Ele. Amém, minha jovem? Boa tarde. Que Deus te proteja de todo mal, minha jovem. Vai para o colégio em nome de Jesus. Cristo vai te mandando um anjo para te proteger, minha jovem. Esta criança vai e volta para o colégio sozinha, mas ela não está sozinha. Deus manda anjo para proteger aquela criança que está indo para o colégio. Que toda mente maligna de demônios que queira parar aquela criança, Deus vai queimar a mente do diabo a partir de agora. Esses pedófilos do diabo,
que vive abusando de criança neste país, Deus está dizendo, vai ter um encontro com o Criador endemoniado que gosta de abusar de criança. Quando tem homens que não são homens, covardes, miseráveis, que vivem abusando de criança dentro deste país, mas Deus manda anjo para proteger aquela criança que vai ali para o colégio sozinha, mas ela não está só. Jesus manda um anjo para proteger aquela criança desses pedófilos do diabo que vive abusando de criança neste país. O ódio que eu tenho desses vagabundos desgraçados que vivem abusando de crianças. E quem abusa de criança, irmão Hilton? Avô, vovó, tia, tio, mãe, dentro de casa. Esses endemoniados. Jesus está dizendo que vai ter um encontro com esses abusadores de criança dentro deste país. Esses miseráveis, endemoniados, que vivem abusando de criança. Vamos embora em nome de Jesus Cristo. Vamos tocar trombeta. Quero o diabo não. Glória.